Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a mais uma análise aqui de Direito Constitucional. Meu nome é Abacuque Wellington Sodré, sou professor de Direito Constitucional, Direitos Humanos e Teoria Geral do Direito. Pois bem, quero falar com vocês hoje sobre uma das ações do controle concentrado de constitucionalidade, a ação direta de inconstitucionalidade. A ação direta de inconstitucionalidade é competência do Supremo Tribunal Federal nos termos do artigo 102, inciso 1, a linha A da Constituição Federal. Lembrando que os mecanismos do controle concentrado, ou chamado controle em abstrato, eles são mecanismos de verificação, ou seja, existe alguém que provoca, então aqueles legitimados do artigo 103 provocam o Supremo Tribunal Federal a analisarem determinados atos normativos para verificação se esses atos normativos ou leis são compatíveis ou não com a Constituição. Lembrando a teoria de Kelsen. Kelsen é um dos pais do controle concentrado de constitucionalidade, em que ele vai afirmar que a sua teoria normativa é uma teoria em que o ordenamento jurídico ele não está disposto de uma forma horizontal, ou seja, existe uma verticalidade. As normas elas estão dispostas em degraus. No último degrau, ou seja, no degrau de cima, está a Constituição. E nos degraus abaixo estão as leis, os atos normativos regulamentares, secundários, resoluções, portarias, decretos, abaixo ainda os contratos e as sentenças, que são os atos executivos. Lembrando que os atos inferiores eles devem obter o fundamento da validade da sua realização jurídica, da sua existência, na norma superior. Então, uma sentença vai extrair o seu fundamento de validade de uma norma superior, por exemplo, um decreto ou mesmo uma lei. E essa lei vai, por sua vez, extrair o fundamento de sua validade na Constituição. Se não há, então, uma compatibilidade, se essa lei não extrai o fundamento de validade da Constituição, ela é inconstitucional. Logo, ela sofre do vício da inconstitucionalidade e terá como sanção a declaração de nulidade. É óbvio que a jurisprudência dos tribunais constitucionais evoluíram para também, em alguns casos excepcionais, aplicar a tese da anulabilidade, ou seja, os efeitos prospectivos, ou seja, quando se julga ex nunc. Então, o efeito ex nunc dado ao invés do efeito ex tunc. Vamos lá, então, falar sobre a ADI? A ADI ela tem previsão constitucional no artigo 102, inciso 1, a linha A da Constituição Federal, que é competência do Supremo Tribunal Federal, analisar, então, processar e julgar a ação direta de inconstitucionalidade em âmbito federal, cujo parâmetro é a Constituição Federal. Lembrando que, com relação às constituições estaduais, existe a representação de inconstitucionalidade, que está prevista lá no artigo 125, parágrafo 2º da Constituição, e aí o parâmetro é a Constituição Estadual. Com relação à Constituição Federal, quem analisa é o Supremo Tribunal Federal. Então, a competência, Supremo Tribunal Federal. Hipótese de cabimento. Leis federais, leis estaduais, atos normativos federais e estaduais. E aqui eu faço um parênteses. Atos normativos objeto da ADI são aqueles que inovam na ordem jurídica, chamados atos normativos primários, aqueles que têm efeito de lei. Não atos normativos secundários ou regulamentares, como resoluções, portarias ou decretos meramente regulamentares. De certa forma, então, atos normativos primários, leis estaduais e federais, atos normativos primários federais e estaduais, qual é a exceção que você deve observar? Desde que sejam posteriores à Constituição Federal. Então, um ato normativo ou uma lei anterior à Constituição Federal, atos normativos secundários ou atos normativos anteriores à Constituição Federal e leis anteriores à Constituição Federal são objeto de quê? De qual medida? Da ADPF, artigo 102, parágrafo 1º da Constituição e artigo 1º, parágrafo único da Lei 9882 de 99. Então, se os atos são posteriores à Constituição, lei federal e lei estadual, ato normativo federal, ato normativo estadual primários, a sua ação, o meio de impugnação judicial é a ação direta de inconstitucionalidade. E ela visa a declaração da inconstitucionalidade
da lei, ou seja, dizer que essa lei ou ato normativo não é compatível em nível hierárquico com a Constituição. Quem são os legitimados? Os legitimados para propositura da ADI são aqueles inscritos no artigo 103 da Constituição Federal. Lembrando que esse artigo 103 é reproduzido pelo artigo 2º da Lei 9868 de 99. O que é importante destacar dos legitimados? Lembrando que tem os legitimados universais, que eles não precisam demonstrar pertinência temática, só demonstrar que preenche os requisitos constitucionais. E os legitimados especiais, esses precisam demonstrar o que? A pertinência temática, que é o liame institucional entre a função institucional daquele legitimado e o objeto da ação movida perante o Supremo Tribunal Federal. E quem são esses legitimados especiais? Esses legitimados especiais são os governadores de estado, as mesas das assembleias legislativas ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, as confederações sindicais ou entidades de classe de âmbito nacional. Tá ok? Então, esses são os legitimados. Com relação à petição inicial, ela está prevista no seu artigo 3º da Lei 9868 de 99, que eu recomendo a leitura, então, da Lei 9868 de 99, e também a legislação anotada do Supremo Tribunal Federal tem lá a anotação da Lei 9868 conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então ela é formada pela norma impugnada, que são os fatos, ou seja, a lei ou o ato normativo que viola a Constituição, podendo inclusive ser emenda constitucional, porque ela inova no ordenamento jurídico e ela é uma norma que deve estar compatibilizada com o texto constitucional, não podendo ser incompatível e não violar de forma material a Constituição e nem seu aspecto formal. Vamos lá. Quais são os objetos da declaração de inconstitucionalidade? Então, os vícios são inconstitucionalidade formal e inconstitucionalidade material. Inconstitucionalidade formal, violação das regras de competência e procedimentos exigidos na Constituição Federal. Vício de iniciativa, então, a iniciativa é reservada ao chefe do Poder Executivo. Parlamentar propõe lei, essa lei é inconstitucional, não se convalida no tempo. Mesmo a sanção presidencial não convalida essa lei, superando-se assim a súmula do STF número 5, que foi superada aí pela jurisprudência. Essa é a inconstitucionalidade formal, ou seja, violação das regras de competência e de iniciativa e também os procedimentos constitucionais. Inconstitucionalidade material significa a violação dos direitos fundamentais da ordem jurídica. Então, todas as vezes que tem uma violação dos direitos fundamentais, tem uma violação, então, do próprio sentido normativo da Constituição e, então, temos uma inconstitucionalidade material. Qual é, então, a tutela de urgência das ações do controle? A tutela de urgência da ADI, nesse caso específico, é a medida cautelar. Ela tem previsão constitucional no seu artigo 102, inciso 1, a linha P. Então, artigo 102, inciso 1, a linha P da Constituição, prevê lá as medidas cautelares em sede de ADI e ADC. Então, também tem a sua previsão no artigo 10º, o artigo 10 da Lei 9868 de 99. Em regra, ela serve para suspensão do ato impugnado até o julgamento final. Ela é decidida pela maioria absoluta dos membros, podendo ser feita pelo relator ad referendo do plenário. Pois bem, também essa medida cautelar ela tem efeito ex nunc, ou seja, prospectivo, mas pode, por questões de segurança, o STF entender que pode ser necessário que se aplique o efeito ex tunc, ou seja, o efeito retroativo. Onde está a previsão disso, professor? É o parágrafo 1º do artigo 11 da Lei 9868 de 99. Nesse procedimento, também tem a oitiva do Procurador-Geral da República e do Advogado-Geral da República. Artigo 103, parágrafos 1º e 3º da Constituição Federal e o artigo 8º da Lei 9868 de 99. Aquilo que eu falei. Em regra também, aquilo que se aplica à medida de urgência, ou seja, a tutela cautelar,
ela se aplica também à decisão. Em regra, ela tem efeito ao contrário aqui, ex tunc. Então, sempre o efeito é retroativo, o efeito da sentença, que é a regra da nulidade absoluta. Em relação a questões que envolvam insegurança jurídica ou mesmo que tenham um grande e excepcional interesse social, o Supremo pode fixar a inconstitucionalidade com efeitos prospectivos, ou seja, futuros, ex nunc, estabelecendo seja o início da data, o trânsito em julgado, ou outro termo inicial, nos termos do artigo 27 da Lei 9868 de 99. Lembrando que para essa modulação dos efeitos, que é a adoção da tese da anulabilidade em vez da tese da nulidade, exige-se aí 2/3 dos ministros, ou seja, votação de pelo menos 8 ministros. A regra da decisão que julga a inconstitucionalidade, ela tem efeito vinculante e, em face da administração federal, estadual, municipal e os órgãos do Poder Judiciário. Lembrando que não se aplica essa vinculação à função atípica do Poder Executivo de legislar editando medidas provisórias, artigo 62 da Constituição, ou à função típica do Poder Legislativo ao editar leis e atos normativos inovadores no sistema jurídico. A regra ali da eficácia erga omnes e do efeito vinculante está prevista no artigo 28, parágrafo único da Lei 9868 de 99. Lembrando que os efeitos dessa decisão eles são ambivalentes, ou seja, se o STF julgar procedente o pedido, logo a norma ela é inconstitucional na ADI, e se ele julga procedente improcedente o pedido, logo a norma ela é reputada como constitucional. Lembrando que essa ambivalência se aplica única e exclusivamente à sentença, ao acórdão que julga a ADI. Nesse caso, a ADC ou as outras ações do controle, porém não se aplica a medida cautelar, ou seja, a decisão que indefere a medida cautelar não tem necessariamente o efeito de entender que a norma impugnada é constitucional, porque ela é feita em sede de cognição sumária ou perfunctória, ou seja, inicial, então podendo o STF, inclusive, depois no julgamento final, dar uma decisão diversa. Lembrando que para o julgamento da ADI ou das ações do controle, a regra existe um quórum de instalação, que é de pelo menos 2/3 dos ministros, ou seja, 8 ministros, para que o processo seja instalado, e o quórum de julgamento é maioria, ou seja, 6 de 11 ministros precisam votar a favor da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade de determinada lei. Pessoal, espero que vocês gostem dessas dicas e a gente está aí para auxiliá-los da melhor forma possível. Espero que gostem. ADI, artigo 102, inciso 1, a linha A da Constituição, artigo 3º e seguintes da Lei 9868 de 99. Um forte abraço.